Nos coloquemos de pé para ouvirmos a voz de Deus, a palavra de Deus. Queria convidar todos que vieram nessa noite a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Em tuas mãos, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 13, 14, 15 e 16. Do versículo 13 ao versículo de número 16 é o texto que estaremos meditando nesta oportunidade. Os irmãos localizaram o texto, podem dizer amém? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos ler todos juntos o versículo 16 numa só voz. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos com vida e estarmos aqui na tua casa, que é o melhor lugar para estar. Senhor, repreenda tudo aquilo que possa dispersar a nossa atenção, tudo aquilo que possa tentar nos fazer desperceber da tua palavra. Nós queremos estar atentos à voz do Senhor neste lugar. Nós queremos compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Uma vez mais, fala conosco neste lugar. Que os nossos corações estejam quebrantados, nossos ouvidos sensíveis à tua voz. Que o teu nome seja glorificado. Esta oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Bom, para nós entendermos esses versículos, mantenha a sua Bíblia aberta para nós entendermos, porque o versículo 13 que nós fizemos a leitura, ele começa exatamente, ele começa exatamente com o termo portanto. Vê se na sua Bíblia está assim também. Portanto. Portanto é porque ele está fazendo um link com o que ele tinha acabado de falar. Ou seja, por causa disso, por aquilo que eu acabei de dizer, portanto é isso.
E o que Pedro tinha acabado de dizer? Então quem veio na semana passada sabe, mas quem não veio não sabe. Pedro acaba de dizer que nós temos algo que Deus nos deu que é mais precioso do que o ouro. E alguém se lembra o que é? O que é? A fé. Pedro tinha acabado de ensinar para a igreja. Pedro tinha acabado de ensinar para a igreja, Eliseu, que a fé é mais valiosa do que o ouro, mais preciosa do que o ouro, a fé. Isso é o que ele acabara de dizer. E outra coisa, e por que eles tinham a fé, irmã Kátia? Porque eles eram salvos. Esta fé da qual o Senhor fala, só salvo tem. Só o salvo que tem o nome escrito no livro da vida e que é templo do Espírito Santo tem esta fé. Então a fé é a autenticação de que eu sou salvo. Quem é salvo tem esta fé. Que fé? A fé que é mais preciosa do que o ouro. Está dando para compreender? Já que, é por isso que ele vai dizer, portanto, já que nós temos a certeza de que nós somos salvos, e por sermos salvos, Deus nos deu, investiu em nós, irmão Osail, a fé, porque a Bíblia diz que a fé foi dada aos santos. Por isso que Judas escreve e exorta a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos crentes. O que Deus me deu? A fé. E nós precisamos batalhar para não perder a fé. Tem um monte de gente perdendo a fé neste período de pandemia. Tem um monte de gente abandonando a fé neste período de pandemia. Mas tem um povo que está batalhando pela fé e que continua firme com a sua fé. Quem tem a fé? Os salvos. Quem tem a fé? Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Quem tem a fé? Aqueles que são a habitação do Espírito de Deus, são o templo do Espírito, o tabernáculo de Deus. Esses têm a fé. E Pedro está escrevendo, Everson, para eles, e dizendo assim, portanto, ou seja, já que vocês são salvos, já que vocês têm a fé, que é mais preciosa do que o ouro, eu quero deixar alguns conselhos, ensinamentos para vocês. E é a partir daqui que a gente começa. Versículo 13, ele vai dizer assim, portanto, veja que o termo portanto é muito importante. Se eu não entender o portanto, eu não vou entender nada do texto. Portanto, o que devo fazer? Então a pergunta que eu devo fazer ao texto é o seguinte, Pedro está escrevendo, e ele está dizendo assim, já que vocês são salvos e têm a fé, como devemos viver? Aí Pedro diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Pare aqui. Repita comigo o que eu acabei de ler. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Mais uma vez para a gente gravar. Cingindo os lombos do vosso entendimento. O primeiro conselho de Pedro é que nós devemos cingir os lombos do nosso entendimento. Meu Deus, mas para entender isso é muito difícil. Por quê? Porque Pedro está se referindo a algo do aspecto cultural daquela época. Cingir os lombos. O que era cingir os lombos? Eles usavam roupas muito largas. E o que prendia a roupa ao corpo? Era um cinto bem forte, que era colocado na altura dos lombos, nessa altura aqui. Se prendia o cinto nos lombos, para que este cinto segurasse a roupa. Porque senão batia um vento e eles ficavam totalmente nus, eles usavam aqueles vestidões soltos. Então os lombos era onde tinha o cinto que prendia. Os soldados romanos também tinham os cintos que prendiam nos lombos para segurar. Toda a armadura era segurada com um cinto que era colocado na altura dos lombos. E por que era colocado esse cinto e era cingido os lombos com esse cinto? Para que esta roupa, as pontas dessa roupa, não atrapalhassem eles no trabalho, não atrapalhassem eles na guerra. O que significa isso? Eu vou explicar onde Pedro quer chegar. Pedro está dizendo assim, ei, tem que prender
tudo aquilo que possa ser um empecilho, tudo aquilo que possa lhe atrapalhar. O que eles faziam? Eles diziam, quando eles iam para o campo trabalhar, prendia as roupas, parte das peças da roupa soltas, debaixo do cinto, e apertava o cinto, para que eles pudessem manejar bem a enxada, a pá, as ferramentas para a colheita. Então nada podia atrapalhar, não podia ter nada que dispersasse, que atrapalhasse eles caminharem, eles trabalharem, eles guerrearem. Aí Pedro quer dizer, cingindo os lombos do vosso entendimento, era prender as pontas da roupa que atrapalhava, né, naquele momento de caminhada, de guerra no trabalho, ou seja, eliminar aquilo que possa atrapalhar. E aí, por que ele diz no entendimento? Primeiro conselho de Pedro para os crentes que estão passando por provas, aflições e lutas: ei, cingir os lombos do vosso entendimento. Cuidado com a tua mente, não deixa que nada venha embaraçar, atrapalhar na tua mente a tua caminhada com Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus aí. Nós temos que ter cuidado para que coisas na nossa mente não venham nos atrapalhar na caminhada com Deus, no processo de crescimento com Deus, no processo de intimidade com Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? A gente precisa ter cuidado. Por isso que ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ou seja, eu devo ter cuidado para que nada venha atrapalhar na minha mente a minha caminhada. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nesta noite. Isso é tão profundo que nós podíamos parar aqui e falar sobre campo de batalha da mente. E é isso que Pedro tem em mente. O perigo, porque o diabo gosta de atingir a nossa mente. O diabo não entra na mente de crente, mas ele pode atrapalhar a nossa mente, os nossos pensamentos. Como? Através de coisas que nós assistimos. Ele pode fazer uso daquilo que nós assistimos, daquilo que nós vimos, para nos atrapalhar, para nos confundir, para nos tirar do foco. Não sei se alguém está entendendo onde eu quero chegar. E eu preciso pegar e eliminar tudo aquilo que está dispersando a minha atenção para com Deus, para com as coisas de Deus. Eu não sei se alguém está entendendo. Nós precisamos eliminar tudo aquilo que possa dispersar a minha atenção para as coisas de Deus. Então o diabo tenta se utilizar de distrações para eu tirar os olhos das coisas de Deus e colocar os olhos nas coisas que não são de Deus, para eu tirar os olhos das coisas que me edificam e pôr os olhos nos embaraços dessa vida, para eu tirar os olhos do céu e colocar os olhos na terra. Mas a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, que nós devemos levantar os olhos para o céu, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, que nós não devemos nos conformar com as coisas da terra. É isso que a Bíblia diz. Então eu tenho que eliminar tudo aquilo que possa estar atrapalhando na minha mente a minha caminhada com Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. É disciplinar a mente a pensar nas coisas que são de cima, é focar nas coisas de Deus. Eu tenho que disciplinar a minha mente as coisas de Deus. Eu tenho que treinar a minha mente as coisas de Deus. E como eu faço isso? Enchendo a minha mente das coisas de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: encha a tua mente das coisas de Deus. Está enchendo a mente com o quê? Com o que nós estamos enchendo a nossa mente? A nossa mente está cheia de quê? Pedro diz para um povo que está sofrendo perseguição, está dizendo o seguinte: para vocês permanecerem firmes, enche a tua mente das coisas de Deus. Enche o teu pensamento das coisas de Deus. Foque nas coisas do céu, nas coisas de cima. Vai ler Bíblia, vai ouvir sermão, vai cantar louvores, coisas que te edificam e coisas que não edificam, coisas que te puxam para trás, coisas que não te levam para o céu. Joga na lixeira. Não serve para você, não serve para mim, não vai te edificar, não vai te dar crescimento, não vai te fortalecer. Então pare com... E agora, jogue na lixeira e comece a encher a tua mente, o teu coração das coisas que te edificam. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Vou mostrar para você na Bíblia o que eu quero dizer, biblicamente falando. Abra a tua Bíblia em Lamentações. Abre por favor sua Bíblia. No livro de Lamentações de Jeremias, tá? Você vai encontrar
o livro de Jeremias, depois vem Lamentações. Abre aí tua Bíblia. Não deixa de abrir não, porque o negócio é muito sério. É muito sério. Tem muito crente com a mente vazia. E tem um ditado popular que diz que mente vazia é oficina para o diabo trabalhar. Crente com a mente desocupada, vazia das coisas de Deus e muito ocupada com coisas da terra. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos ocupar com as coisas terrenas, mas estou falando organizando prioridades. É hora de colocar em dia as prioridades. E a minha prioridade é o céu. Por quê? Porque as coisas da terra. Por que a prioridade tem que ser céu, pastor, e não as coisas da terra? Porque na terra, eu e você vamos passar 60, 70, alguns na sua robustez vai chegar a 80 e 90. E no céu, eternidade. Eu vou viver milhares de anos. Então a prioridade tem que ser onde eu vou viver mais. E onde eu vou viver mais? No céu. Aqui é passageiro, vai acabar isso tudo aqui um dia. E nós precisamos entender isso. Por isso que Lamentações capítulo 3, versículo 21, quem achou, diga amém. Deixa eu achar aqui, capítulo 3 de Lamentações. Localiza por favor o texto. Versículo 21 diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em algumas traduções quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que Jeremias estava dizendo. No meio do cenário de caos, porque Jerusalém está destruída em ruínas, ao olhar aquele cenário de caos, olhando para aquele cenário, a angústia veio sobre Jeremias. Aí Deus disse para Jeremias: Jeremias, pare de ficar olhando para o contexto atual, para de ficar olhando para a crise, para de ficar olhando para as coisas que estão acontecendo agora em Jerusalém. Traz à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Em outras palavras, olhe para o céu, olhe para mim, olhe para o alto. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. É hora de olhar, é hora de tirar os olhos da terra, é hora de olhar para o céu. A terra está em crise, mas o céu não está. O mundo está em crise, mas Deus não está. Deus ainda está sentado no trono de glória. A gente precisa entender isso. É por isso que também tem outro texto muito interessante, no Salmo de número 101, abre a tua Bíblia aí. No Salmo de número 101, tem um texto aqui muito interessante. Salmo de número 101, versículo 3. Anote isso aí na sua Bíblia. Dica de Deus para a nossa vida. Salmo 101, versículo 3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não vou colocar diante dos meus olhos coisa má. Coisa má é coisa que não edifica, é coisa que não vai fazer bem para a minha vida. E eu não vou colocar diante dos meus olhos. Por que o salmista diz que não vai colocar diante dos olhos? Porque os olhos são a janela da alma. A minha alma se alimenta daquilo que os meus olhos veem e daquilo que os meus ouvidos ouvem. Eu tenho um ser dentro de mim que é chamado de alma, que tem sentimentos, e ela é alimentada por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu ouço. E hoje aqui nesta casa, a tua alma está sendo tratada. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra e está vendo a palavra. Isto está sendo terapêutico e Deus está tratando da tua alma nesta noite. Então não coloca diante da tua alma coisas ruins, coisas más, porque vão envenenar a tua alma, vai acabar, vai trazer tristeza, angústia para dentro de você. Mas se você colocar coisas boas para dentro da alma, a tua alma será sadia. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Quer ver? Vou dar um exemplo claro. Se você ficar olhando notícias de pessoas que morreram com Covid, o número de pessoas internadas, o número de pessoas enfermas, daqui a pouquinho você começa a sentir um comichinho na garganta. Estou sentindo. Você começa a sentir coisas do nada, dor de cabeça, parece que está sentindo frio, começa a querer tossir. Meu Deus, o que? Imediatamente vem um abatimento sobre você. A alma recebeu aquilo, e aquilo já contagiou a tua alma, já está mexendo com a tua alma. Por isso, cuide da tua alma. Diga para alguém que está do seu lado: cuide bem da tua alma, trate bem dela.
Ei, você não comeria veneno, porque você cuida bem do seu corpo. Então cuide bem da tua alma. Não deixa nada envenenar a tua alma. Não coloca veneno na tua alma. Ei, tem programas de televisão que é um veneno para a alma. Tem coisas que aparecem na TV que são venenos para a alma. A gente precisa cuidar bem da alma. Ei, cingindo os lombos do vosso entendimento. É não deixar que nada venha afetar teu entendimento. Não deixa que nada venha afetar a tua alma. Vamos voltar lá em Pedro. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Nesse 1 Pedro, deixa eu achar aqui. Era para me ter marcado aqui, mas não deixei. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Primeiro conselho dele: cuida bem da tua mente. Cinge os lombos, ou seja, não deixa que nada venha dispersar a tua atenção. Ele vai dizer assim: outro conselho, sede sóbrios. O que ele disse? Mais um conselho, o que ele disse? Sede. Então a nossa mente também precisa ser sóbria. Isso significa o quê? No original é manter a calma, estável, controlado, ponderar as coisas e analisar as atitudes. Cuidado com momentos de tensão, de aflição, porque Pedro está escrevendo para um povo, Eliseu, que está passando por perseguição, que está passando por aflição, que está sendo ameaçado, e no calor das emoções, Pedro escreve para ele e diz assim: sejam sóbrios. Cuidado com as tuas atitudes no momento da pressão, no momento do calor das emoções. O melhor é nem falar, fique calado, é ser sóbrio. Pedro trabalha isso no contexto emocional deles. Vocês estão sob pressão, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão com a alma dilacerada pelos problemas que estão enfrentando. Mantenha calma, pondera as tuas atitudes, cuidado com o que você fala, segura aí. Alguém está entendendo o que Pedro está querendo dizer para os crentes? Então primeiro parece que ele quer trabalhar a mente, e depois ele vai trabalhar as intenções e atitudes, em especial a língua e as atitudes. Sejam sóbrios, cuidado, porque irmãos, na hora da pressão a gente descobre quem é quem. É na hora da luta que a gente vê. É quando pisa no calo que a gente vai saber se é crente ou se não é. Oh, aleluia, quem está me entendendo, diga glória. É no calor das aflições que a gente vai ver quem é crente de verdade. É quando a fornalha aquecida coloca lá dentro: meu Deus, eu achei que fulano era crente. Mas na hora do calor da emoção, na hora da pressão, ele se entregou ao pecado, ele barganhou a fé, negociou com coisa errada, fez o que não devia, porque no calor da pressão ele nega a fé. Mas o Senhor diz: seja sóbrio, Deus está no controle, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da minha vida. Você não precisa negociar com o pecado, aguenta firme, seja sóbrio, porque Deus está no controle. É isso que ele está dizendo. Sejam sóbrios. E tem até um texto muito interessante do próprio Pedro, porque Pedro gosta muito de falar sobre sobriedade. E ninguém melhor do que Pedro, né? Porque se tinha alguém que tinha um temperamento destemperado, era Pedro. Pedro era um camarada de sóbrio, não tinha nada. Falava fora do tempo. No dia que foram pegar Jesus, Pedro pegou uma espada e arrancou a orelha de Malco. Pedro era destemperado. E agora ele vai falar sobre sobriedade. Alguém pode dizer: Pedro não tem condição de falar de sobriedade para mim. Não tem porquê. Ele se converteu. Deus trabalhou naquilo, no defeito dele. Deus foi moldando ele, moldando, lapidando. Ele aprendeu em Deus ser sóbrio. Alguém que não era, aprendeu a ser. Ei, Deus lapida-nos, irmão. Quem já foi lapidado por Deus? Quem tem sido lapidado por Deus aqui? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem aqui era alguém no passado e hoje é outra pessoa, porque houve um lapidar de Deus, um moldar de Deus. Quem aqui recebe esta palavra? Diga glória a Deus. Pedro foi lapidado. Por isso que em 1 Pedro, a luz vai acabar, hein? Meu Deus do céu. 1 Pedro capítulo de número 5, olha o que Pedro escreve sobre sobriedade. Será que nós precisamos aprender a ser sóbrios? Quem aqui precisa aprender a ser sóbrio? Alguém levantou a mão assim. Sobriedade
Sobriedade fala de domínio próprio, ponderar, suportar. Olha o que Pedro escreve. E por que eu tenho que ser sóbrio? Por que eu tenho que ter cuidado nos momentos de pressão que vem sobre a minha vida? No momento da aflição, por que eu tenho que ser sóbrio? Porque tem alguém que está muito próximo de mim e de você, que está olhando como nós vamos reagir. E não é Deus não. Deus também está. Mas Pedro diz que existe um outro ser, que fica à nossa volta, observando se nós vamos ser sóbrios ou não. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deixa eu explicar isso aqui, bem simples. Pedro está dizendo, cuidado com as tuas atitudes, porque o diabo está próximo, e ele só espera uma brecha para agir. Ele não precisa de muito, uma brechinha que você der, é o suficiente para ele entrar e fazer a bagunça dele. E aí Pedro diz, sejam sóbrios, tenham domínio, autocontrole, pondera as tuas emoções, cuidado com o que você fala, cuidado com as tuas atitudes. Hoje eu tive uma experiência, até esqueci de contar para a Fernanda. Parei meu carro no centro da cidade, cortei meu cabelo, saiu, foi cabelo branco, meu Deus, foi Jesus, o que está acontecendo comigo? Parei próximo à igreja católica, saí feliz da vida e consegui resolver tudo. Entrei no meu carro, joguei a ré para sair da vaga. Só que quando eu joguei a ré, automaticamente eu tive que virar o jogo para me sair. E nisso que virei o jogo, o bico do meu carro foi para o lado da rua. E eu não olhei no retrovisor. Eu errei, eu deveria ter olhado, mas na força do hábito, olhando para a câmera de ré, porque tinha uma moto atrás, eu não olhei e joguei o bico do carro para a rua. Quando eu joguei o bico do carro para a rua, vi um carro passando e uma moto ultrapassando. Ele ia pegar em cheio na lateral do meu carro, ia ele, retrovisor e tudo. E ele freou, cantou pneu, parou do meu lado no vidro. Olha, não vou nem falar o que ele falou para mim. Eu arriei o vidro. Ele chegava a estar espumando pelo canto da boca. Eu arriei o vidro e disse assim, meu querido, perdoa pela minha distração. Me perdoa. Não, perdoa, podia ter quebrado a minha pé, acabado com a minha vida. Meu querido, foi uma distração, eu quero te pedir perdão. Ele foi embora. Tem que ser sóbrio, tem que ponderar, a gente vive num mundo violento, as pessoas estão tirando a vida dos outros por nada. Nós vivemos num mundo tenso, em que as pessoas por nada estão se degladiando, se matando, mas nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O mundo mata, o mundo rouba, o mundo resolve os seus problemas na arma e na faca. Nós não, nós resolvemos o problema na palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga glória. Nós não somos mais do mundo. No mundo nós resolvíamos no revólver, na faca, na briga, na contenda, no degladiar fisicamente. Agora não, agora nós somos de Jesus. Nós somos crente, nós somos sal, nós somos luz, nós somos diferentes. Sede sóbrios, porque o diabo está bramando. Naquele momento ali do carro, eu creio que o diabo chegou e falou, fala alguma coisa, vai lá, fala alguma coisa para ele dar um chute no teu carro, vai. Aí vem um crente sábio, sóbrio. Era tudo que o diabo não queria. O diabo queria confusão, o diabo queria contenda, o diabo queria briga, o diabo queria morte, o diabo queria que um tirasse a vida do outro. Mas aí vem um crente e dá uma
tapa na cara do diabo, porque o crente vai ponderar, vai pensar na atitude, vai dizer: não posso fazer isso, eu sou de Jesus, eu não sou crente, isso não vai edificar, isso não vai glorificar o nome do Senhor, isso não vai trazer bom testemunho para a minha vida, é melhor ficar calado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você é crente, irmão. Ser crente não é botar camisa, gravata, a Bíblia na mão e vir para a igreja. É muito mais do que isso. Ser crente é atitude. O que vai nos identificar como crente não é apenas uma Bíblia na mão ou uma gravata no pescoço. O que vai nos identificar como crente é as nossas atitudes, é aquilo que falamos, é como agimos, é a maneira que tratamos a esposa em casa, é a maneira que tratamos os filhos, é a maneira como nos comportamos na nossa vizinhança. É isso que vai nos identificar como crentes. Vamos voltar lá. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam o quê? Sóbrios, e esperai inteiramente. Isto fala de otimismo. Irmãos, não posso deixar de lembrar que eles estão passando por lutas, provações, privações, momento difícil. E Pedro escreve para eles que eles devem manter o otimismo. Olha o que diz o texto: esperai inteiramente. O termo grego é ser otimista, ter esperança, é depositar sua esperança em alguém, é olhar para o alto. Está dando tudo errado, as portas estão fechadas, o diagnóstico do médico não é tão bom, aquilo que eu esperava não aconteceu. Aí vem a palavra de Deus e diz: seja sóbrio. Me ajuda aí, Gabriel. Seja sóbrio. Diga para alguém que está: seja sóbrio e espera. Diga para alguém: e espera. Não deixa a murmuração, não deixa o negativismo, a incredulidade, não. Deus não se agrada quando a gente murmura, Deus não se agrada quando a gente reclama, e às vezes vem na ponta dos lábios, às vezes as coisas parecem que contribui para a gente reclamar, e quanto mais reclamamos, pior é. Aí quando a gente diz: não, mas eu sei em quem tenho crido, Senhor, eu confio no Senhor, pode não estar acontecendo como eu gostaria, mas Tu está no controle. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então cuida da mente, seja sóbrio e espera inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus. Espera na graça do Senhor, espera porque Deus cuida dos seus, Deus cuida dos seus, Deus cuida dos seus filhos, Deus não abandona os seus filhos. Tem alguém precisando ouvir isso aqui hoje, porque está assim. Mantenha calma, cuida da tua mente. De repente o diabo quer perturbar a tua mente, quer dizer: Deus te abandonou, Deus esqueceu de você, Deus não liga para você. Ei, pare com isso, vá para a palavra, você vai ver que Deus te ama, que Deus está cuidando de você. Seja sóbrio, pondera as tuas emoções e palavras, seja sóbrio, e espera em quem? No pastor? Não. No vereador? Não. No novo prefeito? Não. Espera no Senhor, espera no Senhor. Levanta a mão para o céu e diga: espera no Senhor, espera no Senhor. Mas pastor, olhando para o mundo, não tem mais perspectivas. São mais de 14 milhões de desempregados, pastor. Não tem mais emprego para ninguém. Está falindo as empresas tudo. Está acabando. Ei, você está olhando para quem? Você está olhando para o sistema? Você está olhando para o mundo? Eu quero te convidar a olhar para o céu. Olhar para um Deus que faz maná descer do céu no meio do deserto. Que faz água brotar da rocha no meio do deserto. Que alimenta uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Sem ter nada. Não tinha shopping, não tinha mercado, não tinha nada, e Ele alimentou aquela multidão de gente. 40 anos no deserto, Deus não deixou faltar nada. Aponte a mão para alguém que está do lado e diga assim: Deus não vai deixar faltar nada. Aleluia. Agora os murmuradores vão morrer no deserto. O murmurador morre no deserto, mas quem confia vai embora, vai caminhando com Jesus. Estou esperando
A graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro deixa um conselho no versículo 3 para nós, que nós devemos cingir os lombos do entendimento, cuidado com a sua mente, seja sóbrio, pondera e espere inteiramente na graça. Mas que conselho é esse, Osaí? Que conselho melhor para nós? Estou passando por luta, pastor, estou enfrentando uma luta, estou enfrentando um time, não sei o que faço. Aí vem Pedro e diz: cuida da tua mente, seja sóbrio, espera no Senhor. Não, vou repetir para alguém anotar isso aí. Cuida da tua mente, seja sóbrio, pondera as tuas emoções, pondera as tuas palavras, pondera as tuas atitudes, seja sóbrio e espera no Senhor. Espera no Senhor. Só isso, pastor? Não. Por que Pedro escreve isso, irmã André? Porque Pedro sabe que isso é o suficiente para manter crente de pé em meia luta. Não, alguém precisa entender isso. Eu vou repetir. Por que Pedro escreve isso, Fernando? Porque Pedro entende que isso é, irmã Elielza, suficiente para manter crente de pé no meio da luta, no meio da calamidade, no meio do problema, isso é suficiente. Suficiente. Aí ele continua e o versículo 14, olha o que diz o versículo 14. Ele vai continuar falando com os filhos de Deus, com os crentes. Ele vai dizer assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Preste bem atenção nisso aqui. Pedro disse, acabou de falar no versículo 13, que nós precisamos ser vigilantes, ponderar as nossas emoções, cuidar da nossa mente, não é isso? E ter esperança no Senhor, colocar a nossa esperança no Senhor. No versículo 14, ele vai dizer o que Deus exige de nós. Ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando. Deixa eu explicar para você, essa palavra conformando é não tomando a forma. Deus não quer que nós tomemos a forma do mundo. Ele diz assim, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, no passado eu era alguém, hoje eu sou outra pessoa. Deus fez de mim uma nova pessoa, e eu não posso retroceder e voltar a ser a pessoa que eu era, tomando a forma daquilo que eu era no passado. Deus me deu uma nova forma de vida, e eu não posso voltar à forma passada, porque Deus não se agrada em quem retorna para as práticas que fazia quando não conhecia Ele. Deus está dizendo: ei, não, versículo 14, não vos conformando com as concupiscências. Por que Pedro escreve isso, irmã Dayana? Porque debaixo da pressão, debaixo da aflição, o Everson, debaixo da angústia, aquele povo estava sendo forçado a retornar ao judaísmo, a voltar às antigas práticas de vida, muitos deles retrocedendo a antigas religiões e antigos costumes anticristãos. Aí Pedro escreve e diz: ei, não, debaixo da pressão se mantenha firme no Senhor, debaixo da pressão não saia da presença de Deus. Quanta gente, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, que estava no nosso meio, que estava aqui, mas debaixo da pressão voltou para a bebida, voltou para a droga, voltou para o cigarro, voltou para um monte de coisa errada. E aí Deus diz na sua palavra: ei, debaixo da pressão fique na posição, debaixo da pressão se mantenha na presença de Deus, não volte ao teu estado antigo, continua firme na presença do Senhor.
não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, não volte a praticar o que vocês praticavam, não tome a forma que vocês eram. Eu fiz de vocês uma forma nova, eu construí uma forma nova e botei vocês e fiz de vocês nova criatura. Não volta à forma antiga. Aponte a mão para alguém e diga: não volta à forma antiga. Não volta para a forma antiga, irmão. Que negócio é esse? Tem um monte de gente que eu estou sabendo está voltando à forma antiga, voltando a praticar aquilo que praticava antes de conhecer Jesus. Pedro escreve dizendo assim: como filhos obedientes, porque o que volta às formas antigas é desobediente. Mas Pedro diz: como filhos obedientes. O que Deus espera de nós, pastor? Obediência. Obediência a quem? Ao pastor? À igreja? Não, a palavra. A minha obediência, se eu obedeço a palavra, eu obedecerei meu pastor, e com muito amor, porque a Bíblia me ensina a obedecer e amar meu pastor. Quem desobedece pastor já está desobedecendo a palavra. E o que eu preciso fazer? Obedecer essa palavra. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia me ensina que para Deus, mais importante que qualquer sacrifício é a obediência. Não adianta nada estar na igreja cantando, vem para o culto, que legal, eu conheço os cantos. Lá fora, você tem obedecido a palavra? Como filho obediente? Filho obediente é aquele que obedece o pai. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eu não posso voltar àquela forma. Eu não posso tomar de novo aquela. Eu não posso tomar os. Irmão, isso aqui é. Eu tô indo devagar para que você entenda. Pedro está dizendo assim: eu não posso tomar a forma do que eu era. Eu não posso tomar a forma do mundo que é contra Deus. Eu não posso me moldar aos padrões deste mundo. Eu não posso imitar este mundo. Por quê? Porque eu sou diferente. E quem nasceu de novo e é filho de Deus sempre será diferente para este mundo. Não adianta você querer se equipar, ser igual ao mundo, que você nunca vai conseguir ser, porque você nasceu de novo, você é diferente, o Espírito de Deus está em você, a palavra está na tua vida. Você nunca será como o mundo. Nunca. Nunca. É por isso que quando o pródigo chega no chiqueiro e ele está no meio de porcos, e ele quer se alimentar das bolotas do porco, mas não consegue porque aquilo não é comida para ele. Os porcos estavam em casa. Os porcos se sentiam bem naquele lugar. Os porcos gostavam daquela comida, mas ele era filho. Ninguém entendeu. Vou beber uma água. Por que ele não decidiu ficar lá no chiqueiro? Porque ele não é do chiqueiro, ele é filho. Ele tinha que voltar para a casa do pai. Ele estava no meio de porcos. Os porcos falavam a mesma língua, e ele não, porque ele era filho do pai. Aleluia, alguém está me entendendo? Os porcos gostavam daquela comida, mas ele não gostava, porque ele era filho. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta. Nós somos diferentes, nascemos para fazer a diferença. Quem nasceu de novo recebeu uma nova natureza, ele é diferente. Não adianta, Eliseu, não adianta a gente querer ser igual ao mundo. Sabe uma coisa? Vamos fazer uma igreja diferente para ser igual ao mundo, para a gente ganhar o mundo. Não adianta, nós sempre seremos diferentes. Quando as pessoas do mundo entrar aqui, vão achar a gente estranhos, e nós achamos eles estranhos porque nós somos diferentes. Eu tenho em casa cães e gatos. Eu tenho um cão e alguns gatos. Eles são diferentes, são de espécies diferentes. Você nunca pode. O gato sempre vai ser gato, cachorro sempre vai ser cachorro. Eles têm temperamento diferente, personalidade diferente. Eles são diferentes. Você nunca pode criar um gato como cria um cachorro. O gato nunca vai te responder como um cachorro te responde.
Por quê? Porque são espécies diferentes. Assim é o crente. Não adianta, as pessoas do mundo são diferentes e nós somos diferentes. Nós somos sal, nós somos luz. Não adianta. Eu vou querer, sabe uma coisa? Eu acho que eu estou precisando me socializar. Eu acho que eu estou precisando me enturmar. Aí vai para a roda do escarnecedor. Ali não é teu lugar, ali não é tua casa. Eles não falam a tua língua, não se veste como você se veste. Você é sal, você é diferente. Que história é essa? Não, eu preciso me socializar. Eu estou fora do contexto. Nós sempre vamos estar fora do contexto. Nós somos crentes. A gente vai estar sempre fora do contexto. Nós não vamos apreciar o que o mundo aprecia. Nós não vamos nos vestir como o mundo se veste. Nós não vamos dançar as músicas que o mundo curte. Nós não vamos experimentar as drogas que o mundo experimenta, porque nós somos diferentes. E não adianta Satanás querer fazer a gente voltar, porque nós não vamos voltar, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não adianta, irmão. No dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a graça de Deus anulou a nossa vida antiga e nós nascemos de novo, uma nova vida. Somos diferentes, falamos diferente, nos vestimos diferente, temos gostos diferentes. Se alguém não experimentou isso, é porque ainda não é salvo. Se tem prazer de estar na roda escarnecedor, se aquele mundo ímpio te traz prazer, é um sinal de que você não se converteu. Pedro escreve dizendo: mas como filhos obedientes, versículo 14, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Eu tenho muita dificuldade com algumas igrejas que começam a fazer algumas coisas para tentar atrair as pessoas do mundo. Olha, eu quero dizer uma coisa: se a palavra não é suficiente, nada será. O que deve atrair o pecador para Jesus é a palavra. Não é a beleza do templo, não é se a igreja está pintada de preto, vermelho, amarelo, branco. O que deve atrair os povos a Jesus é a palavra. Quem deve trabalhar no coração do pecador é o Espírito Santo. É Ele que convence. Oh, aleluia. E se a palavra de Deus não é suficiente para converter o pecador, nada mais o será. Não adianta igreja querendo fazer baile, igreja trazendo capoeira para dentro da igreja, igreja trazendo funk para dentro da igreja, igreja trazendo um monte de modismo para trazer a juventude. Prega a palavra, porque o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que muda é a palavra. Quem entende o que eu estou pregando, diga glória a Deus aí. Nós não precisamos nos mundalizar para trazer o mundo para dentro da igreja. Ei, quem vem do mundo para cá vai se converter e não vai pertencer mais a este mundo. Não vos conformando com as concupiscências. Estão colocando a arena de vale tudo dentro da igreja. Estão fazendo da igreja uma bagunça, uma vergonha. Igreja é lugar santo, de gente santa, de gente que nasceu de novo, de gente que se converteu ao evangelho, de gente que mudou de vida, de gente que gosta de orar, de buscar, de ler palavra, de ter experiência com Deus. Estão fazendo da igreja uma boate, fazendo de igreja um cenário de vale tudo, mundanizando a igreja. Triste, lamentável isso. Em nome da evangelização, como se Deus estivesse aprovando. Nem tudo que fazemos Deus aprova. E não é porque dá certo, ou se alguém pensa que dá certo porque Deus aprova. Nem sempre. Pedro escreve dizendo, versículo de número 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
A primeira coisa que Pedro fala aqui é que Deus é santo. É interessante que ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Ou seja, eu sou salvo, eu sou um salvo, você, Camila, é salva, porque Jesus nos chamou. Ele nos chamou para a salvação. A salvação não partiu de mim, partiu de Deus. Antes de eu me entregar a Jesus, Jesus já tinha se entregue por mim. Foi Ele que me chamou para a salvação. Eu só respondi ao convite dEle. Ele diz: vende, filhos, dai-me o teu coração. E eu entreguei meu coração porque Ele me chamou. Antes de eu me entregar, Ele já havia me chamado e morrido por mim. E Ele que me chamou é santo. Santo seria um termo para Deus como aquele que é puro, que não tem treva nenhuma, que não há pecado nele. Este mesmo me chamou e te chamou. E Pedro escreve no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo seria separado, diferente. Sede vós. Pedro diz que nós temos uma responsabilidade qual? De sermos santos. Santos em toda a vossa, ou seja, não apenas dentro da igreja, mas em toda a nossa maneira de viver. Eu tenho que ser santo nos meus negócios, eu tenho que ser santo com a minha família, eu tenho que ser santo com a minha esposa, eu tenho que ser santo com os meus irmãos, eu tenho que ser santo nos meus relacionamentos pessoais, eu tenho que ser santo nos meus momentos no Facebook, na internet, na frente do computador. Eu tenho que ser santo, aonde quer que eu esteja. Deus exige que nós sejamos separados, diferentes, imaculados. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Seja santo em todo. Ou seja, não basta ser santo só na igreja, não basta ter uma atitude piedosa só aqui dentro. Eu tenho que ser santo dentro do meu automóvel, eu tenho que ser santo dentro da minha casa, eu tenho que ser santo no trabalho onde eu estou. Eu não estou falando ser santo. Ser santo, nós precisamos entender o que é ser santo. Ser santo é alguém que foge do pecado. Ser santo é alguém que não tem prazer no pecado. Ser santo é alguém que quando erra, reconhece e pede perdão e busca a misericórdia de Deus. Ser santo é buscar viver uma vida diferente do que esse mundo vive. Ser santo é ter uma linguagem diferente, é se comportar de maneira diferente, é agir como Jesus agiria. Isso é ser santo. E eu preciso ser santo em toda maneira de viver. Não adianta. Eu estou longe de casa, estou longe da igreja, estou longe do pastor, estou longe. Mas Deus, você não está longe. Lá na praia para onde você vai, Deus está te vendo. Ali tem que ser santo. Foi passear em outra cidade, tem que ser santo lá. Mas aqui ninguém está me vendo. Deus está te vendo. Foi para o sítio lá no meio do mato, ninguém está vendo. Deus está te vendo. Deus está vendo. Tem que ser santo dentro de casa com a sua esposa, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Alguém está me entendendo? Tem que ser santo. Tem que ser santo diante da internet. Tem que ser santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então Deus exige de nós santidade em tudo aquilo que a gente faz. E alguém pode dizer: pastor, é muito difícil viver em santidade. Sim, é e não é. Porque a santidade não é produzida pelas minhas ações. Nada do que eu faço produz santidade. Espera aí, pastor. Nada. A santidade é um dom de Deus. Deus é santo, e Ele compartilha conosco um pouco da sua santidade. Ele tira dele. Nada do que eu faço me dá santidade, porque a santidade vem de Deus. Então como eu faço para ser santo? Se aproxima de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais você ampliar a tua comunhão com Deus, mais santidade de Deus virá sobre a tua vida. Alguém está me entendendo? Você lembra de Moisés? Moisés ficou tanto tempo com Deus no monte, recebendo as instruções,
que quando ele desce, a glória de Deus está tão intensa sobre Moisés, que ninguém consegue olhar para o rosto de Moisés, porque brilhava, a ponto de Moisés ter que botar um pano no rosto, para que eles pudessem falar com Moisés, porque eles não conseguiam, porque brilhava mais do que esse refletor. Você consegue olhar para esse refletor? Eu sei que vai brilhar seus olhos, você consegue olhar. Moisés, ninguém conseguiu olhar, brilhava mais do que esse refletor. As pessoas tinham que cobrir o rosto, mas por quê? Porque ele ficou muito perto de Deus, muito tempo perto de Deus, e a glória de Deus brilhou sobre a vida de Moisés, a ponto de ninguém, ei, como é que eu faço para ser santo? Se aproxima de Deus. Como é que eu faço para me separar do pecado? Se aproxima de Deus. Como é que eu faço para vencer a cachaça, a prostituição, a droga? Chega perto de Deus, que a droga vai perder a força, que a prostituição vai perder a força, que a imoralidade vai perder a força. Chega perto de Deus, que o pecado perde força, e você vai ganhando santidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O segredo é chegar perto de Deus. É por isso que Pedro escreve, quando ele escreve, sede santos, irmã Cátia, ele está dizendo assim, se aproximem de Deus, porque só tem uma maneira de ser santo. Como? Se aproximando de Deus. Por que a gente às vezes é uns crentes carnal, que de santo não tem nada, cheio de palavras torpes nos lábios, se veste de forma imoral, sua conduta é imoral? Por que ele está assim? O que evidencia uma conduta dessa é o afastamento de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais santo serei. Quanto mais longe, menos santo serei. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. O que vai fazer com que eu seja cada vez mais santo? A minha relação com Deus, a minha comunhão com Deus, o quanto eu busco Ele, o quanto eu oro, leio a palavra. Isso vai me aproximando, vai fazendo eu chegar. Conforme eu vou chegando, a santidade dele vai me contagiando, vai me inflamando, vai entrando no meu ser, e esta santidade vai me purificando, vai me limpando, e vai me tornando mais perto daquilo que Deus deseja que eu seja. Vou usar aqui uma coisa que de repente, não estou aqui para ofender ninguém de forma nenhuma, mas eu vou deixar aqui um exemplo. Por exemplo, alguém que de repente gostava muito mesmo na igreja, gostava de usar alguns decotes bem decotados, e vinha para a igreja, e aquilo não lhe incomodava nada, mas começou a buscar a Deus, começou a orar, vamos para o monte com as irmãs, vamos, e vamos buscar a Deus, vamos para a vigília, vamos na consagração, vamos no culto de doutrina, começa a buscar, começa a estudar a palavra de noite, está estudando, irmão, daqui a pouquinho quando botar aquele vestido e for para frente do espelho, gente, estou me sentindo bem, que esse vestido não está legal, ué, mas não estava, e por que não estava? A santidade está chegando, a santidade vai mudando algumas coisas em nós. Por quê? Porque você está se aproximando de Deus, aleluia, e Deus é santo, e Ele está compartilhando da sua santidade com você, e esta santidade está mudando alguma coisa na tua vida, está trabalhando alguma coisa na tua vida, está trabalhando nos teus lábios, está trabalhando nos teus olhos, está trabalhando nas tuas atitudes, nas tuas emoções. Essa santidade está trabalhando até na forma de você se vestir. O que é isso, pastor? É a santidade de Deus. É a santidade. Por isso que quando Pedro escreve para eles, dizendo assim, sede santos, o que Pedro tem em mente é, se aproxime de Deus. Vocês estão debaixo de luta, de prova, passando um momento tão difícil, chega perto de Deus, se aproxima, sede santos. Mas como vou ser santo, Pedro? Se aproxima de Deus, chegue mais perto, olhe um pouco mais, consagre um pouco mais, leia um pouco mais, coloque esse despertador para despertar, esse celular para tocar, para levantar de madrugada, colocar joelho no chão e dizer, Deus, eu vim te buscar, eu quero te pedir que eu quero ser mais cheio da tua presença. Começa a fazer, muda as tuas atitudes, sai dessa religiosidade sem vida, toma uma decisão, eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você vai ficar 20 anos na igreja do mesmo jeito, não muda nada, passa 20 anos, tu olha para o crente, não mudou nada na vida do crente, nada. Se acomodou, se conformou,
Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, todos juntos. Porquanto escrito está: sede santos. Abre a tua Bíblia, rapidinho, eu vou encerrar. Levítico. Eu encerro com esse versículo. Levítico, capítulo 8. O Everson, ser santo é ser separado para Deus. Irmão Bruno, quando Deus diz assim: sede santos, Deus diz assim: seja separado, diferente. E o que nos torna separado? O que nos faz ser diferente? O Espírito de Deus. A partir do momento que Ele toma posse da vida de alguém, que Ele se apodera de alguém, esta pessoa não vai ser mais a mesma. Vai haver uma mudança. Isso nós chamamos de santificação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E no Antigo Testamento tem um exemplo muito clássico, para nós entendermos o que é esta santificação, ou ser santo. Levítico 8, quem achou, diga amém. Olha o que diz versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção. Azeite da unção. Não existe azeite ungido, tá? Algumas pessoas dizem: pastor, só tem azeite ungido aí na igreja? Não. Ungido é aquele que unge. É ungido do Senhor. O azeite que é usado para ungir se chama azeite da unção. Diz assim: então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e todo o que havia nele, e o santificou. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Fernanda, e mandou preparar os utensílios para o tabernáculo, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso, tudo, Ele disse para Moisés pegar o azeite da unção. E esse azeite da unção deveria ser levado até o tabernáculo e passar este azeite nos móveis do tabernáculo. Quando esse azeite era passado no móvel, ungia o móvel, este móvel não poderia ser usado para nada a não ser para Deus. A partir daquele momento da unção, aquele móvel estava consagrado somente para Deus. Deus estava dizendo: a partir do óleo, ele é meu, ninguém mais toca, é para meu uso, é separado para mim. Aí Moisés foi lá, tocou no altar, tocou no candelabro, tudo que era ungido com óleo era santificado, ou seja, uso exclusivo de Deus. Aí vem o Novo Testamento, e o Novo Testamento ensina o seguinte: que aqueles que aceitam Jesus são ungidos, são santificados pelo Espírito. Deus está dizendo: é meu, é minha, é propriedade minha, é de uso exclusivo meu. Eu vou usar, vou utilizar, mas tem que estar separado com o óleo da unção. Oh, aleluia. Se você tem este óleo sobre você, que nós chamamos de Espírito Santo, Ele nos ungiu, e a partir do momento que Ele nos ungiu, nós fomos separados. É meu agora, não é mais do mundo, não é mais de Satanás, agora é meu, é para eu usar na minha obra, é exclusivo meu. Que isso, pastor? Exatamente isso. Você que foi ungido pelo Espírito de Deus, o Espírito está sobre você, você foi ungido pelo Espírito. E a partir do momento que você foi ungido, você foi santificado por esta unção. Você pertence a Deus. Ninguém toca
toca, a não ser que Deus permita, porque você é de Deus, patrimônio dele e de uso exclusivo dele. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ei, alguém está me entendendo o que eu estou pregando? É pena que o tempo já foi. É por isso que João escreve, diga assim: vós tendes a unção do santo. É por isso que João escreve dizendo: e o maligno não lhes toca. Por que o maligno não toca na gente? Porque eu tenho a unção, eu sou separado. No dia que eu aceitei Jesus, o óleo veio sobre a minha vida, o Espírito de Deus foi derramado sobre mim. Oh, aleluia, Deus me consagrou para Ele, disse: este é meu a partir de agora, é meu, é patrimônio meu, é para uso exclusivo meu, é separado para mim. Fica de pé. E a palavra que eu dou para você nessa noite é: valoriza. 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 Não negocia essa santidade não, né, Vanderlei? Não negocia não. Lembra de onde Deus te tirou. O diabo vem com as propostas dele, querendo nos levar para o mundo de novo. Valoriza a unção de Deus, minha querida irmã jovem. Valoriza, meu querido irmão novo convertido, nova convertida. Valoriza a unção do Espírito. Lembra de onde Deus te tirou. Deus te tirou lá do fundo do poço, lá daquela forma maldita. Deus te arrancou e disse: tu és meu. É por isso que Deus está nos dizendo nessa noite: valoriza. Tem muita gente que não está valorizando. Valoriza, você está aqui para me ouvir, você valoriza. É por isso, Gabriel, vamos cantar aquele quero que valorize, e a gente encerra. É valorizar, né, Everson? Da onde Deus nos tirou. Irmão, eu não posso nunca pensar em voltar atrás, porque da onde Deus me tirou. Da onde Deus me tirou. Deus me tirou do fundo do poço. Olha, eu estou para dizer, já falei isso com a minha esposa, eu era uma pessoa tão difícil que talvez nem vivo estaria mais. Mas Deus me tirou lá do lamaçal do pecado, diz: tu és meu. Me ungiu com óleo e diz: eu estou te separando para uma obra. Anamanchou. Fez isso com você também, tirou você lá do fundo do poço, te arrancou, aleluia, te ungiu com o Espírito Santo e diz: estou te separando, estou te santificando, tu és diferente, tu nasceu para fazer a diferença. Que história é essa de dar ouvido a Satanás e voltar atrás? Que história é essa de querer experimentar o mundo? Que história é essa de querer conhecer o mundo? Você não nasceu para o mundo e nem eu. Nós somos do céu. Nós somos do céu. Nós nascemos para o céu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Quero que valorize o que você tem. E eu encerro. Quero que valorize o que você tem. Cante. Nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Vamos cantar bem forte. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Senhor, nós queremos te louvar por essa noite maravilhosa que nos deu, Senhor, o privilégio de meditarmos nessa palavra, de estudarmos essa palavra e de entendermos que o Senhor nos chamou para sermos santos, separados, diferentes. Tu não nos chamou para sermos como o mundo é, Senhor. Tu nos chamou para ser diferente. Tu nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, lavou-nos por completo, tocou as nossas vestes e hoje somos nova criatura. Pai, muito obrigado por esta mudança operada pelo Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito em nós, que tem nos santificado todo dia. Continua santificando a nossa mente, nossa alma, nosso coração, nosso espírito, Senhor, santificando o nosso corpo. Continua santificando cada um de nós, para que possamos viver em santidade de vida, para que possamos viver em novidade de vida, para que possamos fazer a Tua vontade. Santifica a Tua noiva, santifica a Tua igreja, santifica a juventude, santifica os adolescentes, santifica as famílias, santifica os casais, santifica a Tua noiva, Senhor, santifica Teu povo, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Esta oração que te faço em o nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam, e a vitória nossa. Deus abençoe a todos, tenham uma noite muito abençoada em nome de Jesus.